Falar galera rubro-negra, nesse vídeo você vai ficar por essa semana foi agitada na Gávea. Vamos ao que interessa. Flamengo pode fechar mais um jogador ainda hoje. Tem também jogador uruguaio indo embora. E sim, um jogador muito importante, mas antes de tudo já deixa o like. E se inscreve para não perder nenhuma atualização do dia a dia do Mengão. Fique com a repercussão, valeu! Olha, a gente está aqui no Ninho do Urubu e acabamos de receber uma informação sobre Nicolás de la Cruz. O jogador foi liberado, não tem problema nenhum, tá, gente? Ele foi liberado para passar o final de semana com a família no Uruguai. O que passaram pra gente foi uma semana difícil com tudo que aconteceu, com aquele vazamento e tal. E eles, então, liberaram o de la Cruz para passar o final de semana no Uruguai com a família até domingo e ele retorna, tá? Então, Nicolás de la Cruz foi liberado pelo Flamengo para passar o final de semana no Uruguai, mas não é por causa de algum problema e tal. Foi a questão, óbvio, né? Uma liberação até porque o jogador teve uma semana cheia, né? Um momento difícil, mas tá tudo ok. Final de semana liberado. Galera, uma notícia importante, o volante Eric Pulgar acabou de chegar no Ninho do Urubu, então ele voltou já do Chile, onde ele fez a cirurgia, e acabou de se apresentar aqui no Ninho do Urubu. Então, Eric Pulgar está de volta e continua o tratamento aqui no Brasil, aqui no CT Ninho do Urubu. Tô ansioso pra ver, né? Ansioso pra ver, porque eu acho que assim, falava muito na cidade é nossa, as outras opções, você pegar Alan Pulgar, Jorginho, Diego Araújo, são mais para o primeiro homem, para o segundo homem faltava esse jogador, com essa diversa não tem, então mas eu acho que não tá aqui, E a informação que saiu agora pela manhã é que durante a madrugada Flamengo e Roma chegaram a um acordo pela venda de Wesley. Valor 25 milhões de euros, sendo isso 162 milhões e meio de reais, mais 5 milhões de euros de bônus, sendo isso 32 milhões e meio de reais, totalizando a negociação inteira em 190 milhões de reais, o que faz do Wesley a maior venda da história do Flamengo em valores reais. A gente tem o Vinícius Júnior que saiu por 45 milhões de euros, porém o Vinícius Júnior, a cotação do euro era diferente. O Reinier Jesus saiu por 35 milhões de euros, mas a cotação do euro era diferente. O Wesley, ele vai se tornando a maior venda da história do Flamengo em valores reais. Uma negociação que vai trazer aos cofres do Flamengo, que pode trazer aproximadamente aí quase 200 milhões de reais, mais até do que 190 milhões de reais. Domingo, dependendo, pode ser o último jogo do Wesley ou não, porque o Emerson, o Flamengo só vai liberar o Wesley para Roma assim que o Emerson Royal chegar no Brasil e assinar o contrato. Aí o Wesley já vai para Roma em definitivo. Emerson Royal tem a chegada prevista para amanhã. E aí o que pode acontecer é o seguinte: no domingo, o Flamengo fazer uma despedida para o Wesley. Eu sou a favor de que, ainda que ele não jogue, mas que o Flamengo faça uma despedida para ele, porque é um garoto que deu a volta por cima, um garoto que já saiu vaiado, um garoto que, no ano passado mesmo, começou um ano muito conturbado e conseguiu o ápice da sua performance, conseguiu chegar na seleção brasileira e tomara que ele cresça muito lá fora. Parabéns, Wesley, pela trajetória e obrigado por tudo pelo que você fez no Flamengo. Valeu. Here we go. Confirmado aí, ó. Wesley, valeu Wesley, tamo junto, boa sorte na Europa. Fabrício Romano confirma de vez a saída do Wesley, negócio fechado. O Wesley é jogador da Roma da Itália. Parabéns aí pela transferência, parabéns pelo gol na despedida. O Wesley garantido na Roma, já negócio fechado. Agora tem uma outra aqui também, no mesmo post, o Fabrício Romano já confirma Emerson Royal no Flamengo. Então, operação aí
Ele fala do Wesley, podendo chegar a 30 milhões de euros, o Emerson Royal contratado por 9, ele fala ali em possíveis metas, multas, bônus ali, podendo chegar a 14 milhões de euros, mas, como a gente já falou antes, o Mateuzinho pode estar indo para o Besiktas, o Flamengo pode colocar uns 5 milhões, aí, 4, 5 milhões no bolso, né, 30% da operação, e com isso, né, pensando na operação inteira, o Flamengo sai num lucro muito grande, mantém um jogador a nível de seleção no time, vendeu o Wesley e está montando também um baita de um time. Como eu falei, ninguém pega no WhatsApp, dá uma segurada, né? Tá tudo bem, 48 horas de paz já depois da vitória do Mengão, né? Vamos segurar a onda, sem o WhatsApp e a pressãozinha, né? Por contratação da torcida no Boto, funcionou, né? Então, deu certo. Seu negócio, se isso aqui der certo, o Flamengo assina o atestado de time mais malvado, o mais malvado do futebol brasileiro. Se liga, Flamengo tá vendendo Wesley para Roma. Por quanto? 162 milhões de reais fixos, podendo com bônus chegar a 195 milhões de reais. O Flamengo precisava contratar uma reposição para o lugar do Wesley. Emerson Royal estava acertado com Besiktas da Turquia. O que o Flamengo fez? Deu um balão no Besiktas, contratou Emerson Royal. O Besiktas, desesperado, tá vindo no Corinthians contratar Mateuzinho. Flazoeiro, o que o Flamengo tem a ver com isso? O Flamengo é dono de 30% do Mateuzinho. Então vamos lá. Se o Besiktas estiver pagando por Mateuzinho 10 milhões de euros, isso é só um exemplo, o Flamengo fica com 3 milhões de euros. Se o Besiktas estiver pagando 5 milhões de euros, o Flamengo fica com 1,5 milhão de euros. Ou seja, o Flamengo deu um balão nos turcos e ainda vai ganhar um dinheiro se essa operação aqui der certo. Aquilo que eu estava falando do Emerson Royal, de olhar o Flamengo como vitrine, de olhar o Flamengo como time competitivo, um time que está hoje num outro patamar de elenco, eu vejo que assim, a chegada desse jogador comprova tudo isso que fez o Emerson Royal trocar a ideia de fechar com o Besiktas para ir para o Flamengo. Fica muito mais competitivo, fica muito mais forte e é mais um jogador jovem também, né? Não estamos falando de um jogador que está no final da carreira. Não estamos falando de um cara que vem para encerrar a carreira no Flamengo. 25 anos. 25 anos. É uma projeção ainda de carreira muito longa, de um jogador que tem um perfil diferente, que tem um outro olhar, vem de um outro centro do futebol, né, que é o futebol europeu. Gosto muito. Tô assim, bem surpreso com esses movimentos que o Flamengo está fazendo. Surpreso no lado positivo. Sim. Hora de falar sobre o Flamengo, que terá, de longe, a maior folha salarial da história do futebol do Brasil e da América do Sul em todos os tempos. O rubro-negro já tinha bastante folga em relação aos demais concorrentes, com uma folha de algo na casa dos 35 milhões de reais mensais. Só que com as chegadas já confirmadas de Jorginho e Saul e as iminentes contratações de Emerson Royal, Carrascal e Samuel Lino, dá para assegurar que a folha rubro-negra ultrapassará os 40 milhões de reais por mês. Só para lembrar que Gerson e Wesley acabaram de deixar o clube. Gerson ganhava na casa de 1,5 milhão de reais por mês, enquanto Wesley faturava 300 mil mensais. O problema é que os novos contratados, todos com salários astronômicos. Jorginho, por exemplo, chega para ganhar 2 milhões e 100 mil reais mês. O Saul vai ganhar ainda mais, tornando-se o jogador mais bem pago da história do Flamengo em todos os tempos. Samuel Lino, que ainda não foi oficialmente confirmado, mas tem tratativas avançadas e está sendo comprado junto ao Atlético de Madrid por 25 milhões de euros, certamente também vai ganhar mais do que 2 milhões de reais mensais. Já Emerson Royal e Carrascal terão salários superiores a 1 milhão de reais por mês. E aqui vem uma observação extremamente importante. Com a chegada de toda essa galera, dá para cravar que o Flamengo terá pelo menos 16 jogadores com vencimentos acima de 1 milhão de reais mês. Só para vocês terem uma ideia de como o Flamengo inflacionou sua folha salarial.
Importante dizer ainda que o Carrascal está sendo comprado por 12 milhões de euros junto ao Dinamo, enquanto o Emerson Royal está sendo comprado por 9 milhões de euros junto ao Milan. As operações que estão em fase final de concretização, de troca de minutas de contrato, documentos sendo enviados, trocados. A expectativa é de que o Emerson Royal desembarque no Rio de Janeiro na manhã de sábado, enquanto o Samuel Lino chegue no Brasil no domingo. Só sobre o Samuel Lino, uma curiosidade: atleta que já passou pelo próprio Flamengo nas categorias de base, chegou a ser campeão da Copa São Paulo de Juniores sem destaque, num período recente, no ano de 2018.